Eram precisamente 20h57 de uma noite abafada de quinta-feira, 11 de julho de 2025, quando o brilho de um carrinho de cachorros quentes iluminava uma esquina esquecida do bairro de San Judas, em Guadalajara. Adrian Valente, de 26 anos, virava as salsichas na chapa com a calma de quem não deve nada a ninguém. O aroma de cebola caramelizada e bacon flutuava no ar úmido do verão. De repente, uma caminhonete Nissan preta e sem placas travou bruscamente. 4 homens desceram com passos lentos e olhares de predador. O que estes sicários do cartel Os Escorpiões não sabiam era que o jovem de avental branco guardava o segredo mais perigoso do estado. Ele era o filho mais novo de Otávio Valente, o patriarca, o homem mais procurado do país. Adrian nasceu no coração da guerra, mas o seu apelido desapareceu dos registros quando completou 13 anos. O seu pai, num raro gesto de humanidade dentro da sua brutalidade, decidiu apagá-lo da estrutura criminosa. Enquanto seus irmãos mais velhos cresciam cercados de luxos manchados de sangue, Adrian foi enviado para a cidade com a mãe e uma identidade civil comum. Ele cresceu num apartamento modesto, estudou em escolas públicas e licenciou-se em administração com bolsas de mérito. Otávio observava-o das sombras, orgulhoso da pureza que o filho conservava, algo que ele próprio perdera há décadas. 2 vezes por ano, reuniam-se em casas seguras. O pai oferecia impérios e Adrian recusava sistematicamente. Pai, eu não quero viver da morte dos outros. Em agosto de 2023, Adrian investiu as poupanças de anos de trabalhos humildes num carrinho usado que batizou de Dogos o Nobre. Escolheu San Judas porque era um lugar onde ninguém fazia perguntas difíceis. Ali, ele era apenas o rapaz educado que saudava toda a gente. Vivia com o mínimo necessário, poupando cada peso numa lata de café escondida sob o colchão, sonhando em abrir um restaurante legítimo. No entanto, num território controlado por Os Escorpiões, a honestidade tem um preço. Uma célula de extorsão, liderada por um sicário apelidado de O Sapo, pôs os olhos nele. Para eles, Adrian era apenas mais uma vítima que podiam asfixiar com taxas semanais de proteção. Naquela noite de julho, o Sapo aproximou-se do carrinho e apoiou as mãos tatuadas no metal quente. Belo negócio, compadre. Aqui toda a gente paga. 1.500 pesos às quintas, disse com um hálito fétido à cerveja. Adrian, mantendo a voz firme apesar do suor frio, respondeu: não vou pagar, mal ganho para comer. O silêncio que se seguiu foi denso. Os outros sicários rodearam o posto, entornando os molhos e chutando a geleira. Amanhã, às 9, trazes 3.000 pesos por nos teres feito perder tempo, rugiu o Sapo antes de se afastar entre gargalhadas. Adrian ficou sozinho, recolhendo os restos do seu trabalho honesto do chão, com a impotência a queimar-lhe as entranhas e uma decisão impossível para tomar. Capítulo 2. O chamado do orgulho. Após limpar os destroços do seu carrinho, Adrian regressou ao seu pequeno apartamento. Sentou-se na beira do colchão, olhando para os dois. 300 pesos que conseguira poupar em 3 meses. Não chegava para a extorsão, e mesmo que chegasse, ele sabia que pagar era o início de uma escravidão eterna. Em San Judas, a polícia era uma extensão do próprio cartel. Desesperado, pegou no seu telemóvel básico e marcou o único número guardado como pai. A voz de Otávio Valente atendeu ao 4º toque, grave e em alerta. Meu filho, o que se passa? Com a voz embargada, Adrian relatou a extorsão, a destruição do carrinho e a ameaça de morte. Otávio sentiu uma fúria vulcânica. Sicários da sua própria organização estavam a atacar o seu filho, violando a única linha vermelha que ele tinha traçado. Descreve-os, ordenou com uma calma que gelava o sangue. Adrian descreveu o Sapo e o seu grupo. Não faças nada, pai.
Quero resolver isto sozinho de forma legal, implorou o jovem. Otávio soltou uma gargalhada amarga. Filho, neste país não há nada legal, mas respeito a tua vontade. Só tem cuidado. Ao desligar, o patriarca não esperou um segundo. Ligou para o seu braço direito, o comandante Brasa, um ex-militar de elite. Brasa, vigia o meu filho em São Judas. 4 idiotas da célula do Tigre extorquiram-no. Eles não sabem quem ele é. Se amanhã voltarem e lhe tocarem num cabelo, quero-os vivos para eu próprio lhes ensinar o que acontece quando tocam na minha família. Adrian passou a noite em claro, debatendo-se entre os seus princípios e a realidade. No dia seguinte, pediu dinheiro emprestado aos vizinhos, que o estimavam genuinamente. A senhora da mercearia deu-lhe 500 pesos. O mecânico da esquina deu-lhe 300. Ao cair da tarde, Adrian tinha reparado a perna do carrinho e tinha o envelope com o dinheiro pronto. Não por cobardia, mas para comprar tempo. Regressou à sua esquina habitual às 20h30. Às 21h em ponto, o motor da Nissan preta ouviu-se ao longe, mas desta vez o som foi abafado por um estrondo muito maior. De todas as ruas adjacentes, uma maré de caminhonetes blindadas e picapes com torretas começou a cercar o quarteirão. Adrian observou com absoluta confusão enquanto 150 homens, com coletes táticos dos escorpiões, tomavam posições militares em cada esquina. O bairro transformou-se numa zona de guerra em segundos. O Sapo e os seus 3 cúmplices desceram da carrinha, mas a sua arrogância evaporou-se ao verem que estavam cercados pela elite do próprio cartel a que pertenciam. No centro do despliegue, a porta de uma carrinha blindada abriu-se e desceu o comandante Brasa. Com a sua estatura imponente e uma cicatriz que lhe cruzava a face, caminhou diretamente até ao carrinho de cachorros quentes. Adrian estava paralisado, com um envelope de dinheiro na mão, percebendo que o seu segredo de anos estava prestes a explodir à frente de todos. Capítulo 3. O juízo da misericórdia. O comandante Brasa parou em frente a Adrian e depois virou-se para o Sapo, que tremia visivelmente. Rapazes, disse Brasa com uma voz que parecia pedra a ser triturada. Vocês sabem quem é este rapaz? O Sapo deu um passo à frente, tentando manter a compostura. É um vendedor, comandante. Estávamos só a cobrar a taxa da zona. Brasa sorriu, mas era um sorriso sem humor. Diz-lhes o teu nome completo, jovem. Adrian fechou os olhos e, com um fio de voz, revelou a verdade. Adrian Valente Sanches, filho de Otávio Valente. O impacto foi sísmico. O Sapo caiu de joelhos no asfalto molhado, soluçando e pedindo perdão a um homem que, minutos antes, pretendia assassinar. Tinham cruzado a linha do patriarca. Brasa pegou no rádio e a voz de Otávio Valente ressoou para que todos ouvissem. Que o meu filho decida o castigo. Ele escolheu viver honestamente. Ele decidirá o que fazer com quem destruiu o seu trabalho. Brasa estendeu a mão a Adrian, oferecendo-lhe poder absoluto sobre 4 vidas. Adrian olhou para os homens aterrorizados. Podia apagá-los da existência com uma palavra e vingar cada lágrima de impotência da noite anterior. No entanto, Adrian lembrou-se de por que vendia cachorros quentes em vez de comandar exércitos. Deixem-nos ir, disse finalmente. Brasa piscou, surpreendido. Deixem-nos ir, mas que nunca mais extorquem ninguém. Que deixem em paz quem trabalha. A lição de misericórdia foi mais humilhante para os sicários do que qualquer tortura. Após o operativo, o segredo de Adrian deixou de existir. Embora Otávio tentasse enviar-lhe 50 mil pesos para compensar as perdas, Adrian recusou o dinheiro manchado. Eu assumirei as consequências da minha vida, pai. O bairro de São Judas não o rejeitou. Pelo contrário, as vendas aumentaram. As pessoas apoiavam-no pelo respeito ao homem que, tendo o poder de ser um monstro, escolheu o perdão. Mas a paz foi breve.
o governo, que procurava o patriarca há anos, interceptou as comunicações e pôs Adrian na sua mira. A procuradoria desenhou uma armadilha burocrática e psicológica para forçar o jovem a tornar-se um informador contra o pai. Multas sanitárias inventadas, auditorias fiscais e ameaças de despejo choveram sobre Adrian. Uma agente infiltrada, sob a identidade de uma assistente social, ofereceu-lhe limpar o seu nome em troca de informações sobre o pai. "É por um país melhor", dizia ela. Adrian viu-se preso entre dois mundos: o império criminoso do pai e a corrupção do sistema legal, que usava táticas de cartel para fazer justiça. Desgastado, Adrian tomou uma decisão radical. Fechou o negócio, vendeu tudo para pagar as multas e mudou-se para um quarto alugado noutra zona, trabalhando como contabilista para uma pequena empresa, neutralizando o poder que o governo tinha sobre ele. Capítulo 4. O legado da luz. Passaram-se 6 meses de um equilíbrio frágil. Em fevereiro de 2026, Otávio Valente ligou ao filho para uma reunião presencial. "É importante, meu filho." A chamada foi interceptada pela Polícia Federal, que mobilizou 200 elementos de forças especiais e helicópteros para capturar o patriarca. Adrian chegou à casa de segurança e encontrou um pai cansado, envelhecido pela clandestinidade. "Quero sair, Adrian. Quero negociar a minha rendição", confessou Otávio. "Estou cansado de fugir. Quero que vivas sem a minha sombra." Antes que pudessem terminar, o holofote de um helicóptero iluminou a sala e as vozes de comando exigiram a rendição. Otávio Valente, o homem mais temido do país, saiu da casa com as mãos no ar, não por ter sido vencido pelas armas, mas por ter sido transformado pelo exemplo do filho. Antes de ser levado para a prisão de segurança máxima, deixou uma carta a Adrian. "Tu foste a única coisa boa que fiz na vida. És a prova de que se pode nascer na escuridão e escolher a luz. Vive sem vergonha, meu filho." O patriarca usou a sua última influência para declarar o filho intocável, tanto para o cartel como para o governo, comprando-lhe, finalmente, a liberdade que o sangue lhe tinha negado. Adrian Valente Sanches nunca regressou ao mundo das sombras. Abriu um pequeno restaurante legítimo chamado O Nobre, onde contrata jovens de bairros pobres para lhes dar a oportunidade que ele próprio teve de conquistar. Casou-se com uma professora chamada Ana e tiveram uma filha, Esperança, que crescerá sabendo quem foi o avô, mas entendendo que a identidade não é uma herança, mas uma escolha diária. A história do rei dos cachorros-quentes tornou-se lenda em Guadalajara. Não como o filho de um criminoso, mas como o homem que provou que o perdão é mais forte que a vingança e que o trabalho honrado tem mais dignidade que qualquer império. Reflexão. Esta história de Adrian Valente é um lembrete para todos nós. O apelido pode estar manchado, mas as mãos podem ser lavadas com ações dignas. Adrian não venceu o crime com balas, mas com a coerência da sua própria vida e com o poder do perdão. Ao final do dia, a verdadeira redenção de Otávio Valente não foi a sua captura, mas sim ter criado um homem melhor do que ele. Num país que muitas vezes parece perdido na violência, a história de Adrian brilha como uma pequena vela na noite, recordando-nos que sempre, em qualquer circunstância, podemos escolher quem queremos ser. O que você faria se estivesse no lugar de Adrian? Teria a força para perdoar quem o humilhou ou usaria o poder do seu pai para se vingar? Deixe a sua opinião honesta nos comentários, pois a sua perspectiva ajuda-nos a refletir sobre estes dilemas morais. Se este relato de integridade e coragem te tocou, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal e ativar o sininho. O seu apoio é o que nos permite continuar a contar estas histórias de luz em meio à escuridão.
Vemo-nos na próxima história.